Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Senhores e senhoras, esta semana uma cliente e seguidora me procurou, tá? Para me contar uma história que aconteceu com ela. Talvez essa história aí vai trazer para você algumas recordações, memórias e lembranças, tá? Como eu já expliquei aos senhores, os locais aonde você frequenta, as residências aonde você entra, os hotéis aonde você fica, ali também existe também uma legião de espíritos, muitas das vezes, que estão perdidos e que não tomaram nem a ciência ainda que morreram, que fizeram a passagem, tá? Então, senhores e senhoras, essa minha cliente foi com o seu namorado, tá? Recente, um namoro recente, e começou a sentir aflição a chegar no quarto deste hotel onde eles ficaram, tá? Para passar 2 dias, vejam bem, 2 dias. Começou a sentir a presença de alguém no quarto, começou a ouvir certos barulhos, ruídos no banheiro deste quarto, tá? E sentiu uma vontade de ir embora. Então, como existe nessa casa aí, às vezes, do homem está querendo agradar a mulher, né? E muitas das vezes fez aquele sacrifício, né? E acredita que é besteira, que é bobeira, que é maluquice e tudo mais, não é isso? Então, ele disse assim, vamos ficar. Então é o seguinte, ela passou uma noite horrível, tá? Sentia toque no seu pé, sentia, na verdade, pensamentos que ligavam a ela alguma coisa na casa dela. Exemplo, aflição, ansiedade, medo de entrar ladrão na casa dela, enfim, coisas que não poderiam acontecer com tanta facilidade. Por quê? Na casa dela tem serviço de câmera, alarme e uma série de proteções, cão de guarda, enfim, seria muito difícil dar ladrão na casa dela. Então, senhores, entendam o seguinte, começou a haver uma comunicação para ir embora, em primeiro lugar. Deu uma pequena discussão, uma pequena divergência. Logicamente é um casal muito equilibrado, que eu trato dos dois, tá? Eu equilibro os dois espiritualmente. E assim aconteceu. Passou uma noite horrível e no dia seguinte não aguentaram e começaram a me procurar, tá? Então, senhores e senhoras, entendam o seguinte, você que tem mediunidade, você pode sentir sim a presença espiritual de alguém, tá? No caso dela, ela sentiu uma vontade de ir embora, uma aflição para ir embora e voltar para casa. Tá? Nesse caso aí, coloquem a parte financeira de lado e visem o seu bem-estar, tá bom? Eu já vi casos de pessoas que nunca pensaram em se suicidar e foram visitar quartos de hotéis que alguém tinha se suicidado ali de forma recente, numa conversa aí de 2 anos, 3 anos, né? Que é recente no mundo espiritual, 3 anos, e começou a sentir vontade de pular, de se jogar, tá? Então entendam o seguinte, o mundo espiritual positivo e negativo se comunica com você, tá? Através da telepatia, do pensamento. Então, primeiro vem a vontade de sair, de ir embora. Depois, você pode ter um pequeno conflito. Se o casal é desequilibrado, vão ter briga, né? E aquilo ali vai crescendo e vai crescendo, tá bom? Então, entenda o seguinte, você sente pessoas, ambientes, locais, intenções, você tem mediunidade, você é um mediador, você é um comunicador. E por que você sente tudo isso? Porque esses espíritos, de alguma forma, veem a sua luz e em você eles buscam amparo, auxílio, tá? Então entendam o seguinte, a questão é, você nunca vai parar de ver, de ouvir, de escutar e de pressentir. Mas a espiritualidade, né, a religião traz para você um equilíbrio com relação a isso, que você começa a ter um escudo de proteção energética e as coisas não te vampirizam mais, tá? Não intuem você de forma negativa para que você possa fazer besteira na sua vida e perder, tá bom? Espíritos ruins ou que estão vagando, né, são um peixe fora d'água, eles se alimentam dos seus excessos ou das suas perdas, tá bom? Então não se afine com essa energia. Faça que nem essa minha cliente me disse, pai de santo, pensei que estava ficando maluca, e eu pensei assim, eu aguento passar essa noite, pode ser impressão minha, pode ser impressão, mas entenda o seguinte, nunca é impressão, sempre é uma comunicação do seu mentor, do seu guardião, dos seus guardiões Exus, para dizer para você, vai embora, vaza,
Você não tem que ficar aqui, tá bom? Então é isso, senhores e senhoras. Tenham uma excelente noite de domingo. Que Deus e Pau Axóssi abençoe. Filhos de Deus, filhos de Zambi, filhos de Olorum. Uma excelente semana a todos. E amanhã eu volto para responder as perguntas dos meus seguidores, tá bom? Então um abraço a todos, senhores.